Olá, bom dia a todos. Está começando mais um fórum, desculpa, mais um webinar do Fórum Pamela Roge para a cobertura de crises globais. Dezembro vai chegando, o cérebro já vai confundindo as coisas, a gente fala fórum quando ia falar webinar, fala webinar quando ia falar fórum, mas o que importa é que hoje, depois de uns 4 meses que a gente fez nosso primeiro webinar sobre inteligência artificial lá, quando tinha surgido, né, o ChatGPT, surgido não, né, mas sido disponibilizado para uso do público geral, a gente fez um webinar discutindo, né, como é que ele poderia ser usado no contexto jornalístico. Esses meses se passaram e algumas redações desenvolveram produtos, né, que antes não existiam ou acoplaram essa tecnologia a produtos já existentes para dar uma nova camada, não só de complexidade, mas entregar coisas diferentes ao leitor. E hoje nós temos aqui conosco os jornalistas do Aos Fatos, sempre me confundo quando eu vou usar esse termo, se é no aos fatos, se é do aos fatos, depois o Bruno pode explicar para a gente, e também com a Jade Drummond aqui do Núcleo. O Bruno vai falar um pouco do Fátima GPT, né, que anteriormente era o Fátima nas versões anteriores, e a Jade vai falar um pouco do Nuclito, que, salvo engano, é a primeira vez, né, a primeira versão que esse produto está no ar. Então, gente, antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, queria lembrá-los que a nossa sessão está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, no canal do JNet, assim como um recap, um resumo com os principais pontos da nossa conversa, também no JNet. Previsão aqui em segundo, que na segunda-feira ambos estejam no ar. Então, começando aqui por ordem alfabética, Bruno, bom dia, tudo bem? Só esclarecendo, no aos fatos, do aos fatos. Pode ser como você preferir. É, bom dia, Daniel, tudo bem? Maravilha, obrigado pela sua participação. Oi, Jade, como vai? Tudo bem? Tudo certo, bom dia, gente. Prazer estar aqui. Obrigado, pessoal, por disponibilizarem esse tempinho aqui conosco. Lembrando, a média, a previsão é que dure 50 minutos, ou seja, até 10h50 a nossa conversa deve ir. Então, gente, queria já começar perguntando da onde surgiu a ideia, né? Acho que podemos começar com a Jade. Jade, né, depois me disse se o Nuclito tinha uma versão anterior como Fátima, ou se foi algo que vocês só acoplaram essa tecnologia ao Nuclito, se ela usava outra tecnologia antes. E também já, né, aproveitando, já deixando essa pergunta para o Bruno, como é que foi acoplar essa ideia ao Fátima? Por favor, Jade. Então, o Nuclito não existia antes, ele foi um produto que a gente pensou e desenvolveu esse ano no Núcleo Jornalismo. Quando a gente começou a fazer alguns testes ali em abril, assim, alguns testes com uso de LLM, a gente pensou nesse projeto, né? E a ideia, só para explicar, assim, quem não conhece, o Nuclito é um chatbot que usa conteúdo do Núcleo para responder para os leitores. Então, a ideia é filtrar, tem um chatbot filtrado com informações jornalísticas, ele só usa como base informações checadas, publicadas pela gente, que aí a pessoa tem um local para perguntar sobre redes sociais, big techs, plataformas digitais, com a garantia de que a resposta é uma resposta confiável, que a gente sabe que o ChatGPT tem essa questão, né, de que ele puxa conteúdo da internet, de toda a internet, e você não sabe exatamente de onde ele tirou aquilo. Então, nem sempre você pode confiar naquela resposta. E aí, a ideia era que a gente fosse facilitar a pesquisa, né, para quem acompanha esse assunto, quem se interessa por esse tema, e fidelizar um pouco mais as pessoas que acompanham o trabalho do núcleo. Então, surgiu mesmo desses testes, assim, sabe? A gente pensou nesse projeto esse ano mesmo e foi desenvolvendo ao longo do ano, então durou alguns meses. A gente começou a mexer com inteligência artificial num projeto específico que é o Legislatec, né? Tinha uma versão original, LegislaHits, em janeiro, dezembro, janeiro ali, que a gente usava uma conexão com a OpenAI para resumir documentos. Esse projeto Legislatec, ele monitora documentos legislativos, documentos públicos, de acordo com seu tema de interesse. Então, o nosso caso era, a gente monitorava tudo que era publicado de leis ou tramitações vinculados a redes sociais e plataformas digitais no Brasil.
E aí a gente usava a inteligência artificial ali, começou, né, esse uso ali, para resumir os documentos que eram automaticamente coletados. E a gente conseguia avaliar qual documento valia mais a gente se dedicar para parar para ler, para eventualmente fazer uma pauta a respeito daquilo. Então, agilizava o nosso trabalho, né? E então esse foi o primeiro uso de IA, e depois a gente começou a testar e foi para o desenvolvimento do Nuclito mesmo. E antes de passar para o Bruno, o Nuclito não foca, o Legislatec, né? Só legislação, mas o Nuclito não foca só em uma cobertura do núcleo, é todo o conteúdo, né? Desde os memes até essa parte de cobertura das É todo o plataformas. conteúdo do núcleo, é tudo que está no site do núcleo. Tudo que a gente publica o Nuclito usa como base para te dar a resposta. Então, os textos mais engraçados, tipo o Garimpo, que é um resumo ali explicando alguma coisa que está viralizando nas redes sociais, também tá ali. Então, tipo, se você quiser perguntar, não sei qual que foi o Garimpo de ontem, não lembro mais. De Mas dezembro, né? perguntar alguma coisa que você tá vendo viralizar aí e não tá Sim, entendendo. Vamos eles te ver. retornam. As acusações de plágio com a Juliette, tem a retrospectiva do Spotify também essa semana. Uhum, Memes da retrospectiva do Spotify. O Nuclito vai achar esse post que a gente fez do Garimpo e vai te explicar resumidinho e te dar o link. Isso é uma coisa importante também, né? Que o Nuclito sempre dá um link de referência. Então, ele resume ali e te linka da onde ele tirou aquela informação. E você pode olhar mais, checar o que você quiser, se quiser ler um pouco mais sobre o assunto e tal. entendi. E, Bruno, como é que foi com vocês, né? A Fátima já existia antes. Como é que foi esse processo de colocar essa nova camada Então, aí? a Fátima é um projeto que existe desde 2019 e ela teve várias versões já, começou no Twitter, depois a gente levou para o WhatsApp, para outras redes. E aí, basicamente, o objetivo da Fátima no WhatsApp, que é o modelo que perdurou mais tempo, que existe ainda, é um chatbot para ajudar leitores a encontrar conteúdo confiável e para tirar dúvidas sobre conteúdos que potencialmente desinformativos que eles recebem nas redes. Então, o jeito que ela funcionava antes era o usuário ia no bot de WhatsApp, por exemplo, fazia uma pergunta, a gente pegava aquela pergunta, fazia uma busca no nosso banco de dados de matérias publicadas e retornava uma lista de links. E aí, quando começou a explosão do chat GPT, a gente viu que era um caso de uso muito óbvio para esse tipo de tecnologia, porque era um produto que já existia, já era muito usado. A Fátima teve, desde que ela foi lançada nessa versão do WhatsApp, e a gente tem ela no Telegram também, e agora tem o Web App, né? Mas teve mais de 70 mil usuários que falaram com a bot. Então, a gente sabia que era um produto que já era útil para as pessoas e a gente viu uma oportunidade para melhorar, basicamente. Então, a grande diferença é que antes, como eu disse, o usuário fazia uma pergunta, a gente fazia uma busca capturando as palavras-chave da pergunta e comparando com o que a gente tinha no nosso banco de dados de matéria, e entregava uma lista de links. Então, a pessoa perguntava, por exemplo, vacina de Covid é segura? Aí a Fátima respondia, aqui está uma lista essas são as checagens que eu encontrei, ou esses foram os conteúdos que eu encontrei. E aí dava uma lista de links, a pessoa tinha que ir lá e entrar no link. E aí, o que os modelos de linguagem e a inteligência artificial generativa permitiu a gente fazer, em termos de tecnologia e funcionamento, é bem parecido com o bot do núcleo, mas é responder duas coisas, na verdade. Primeiro, antes a gente fazia uma busca por palavra-chave, como eu disse, e a gente passou a poder fazer uma busca semântica. Então, é uma busca que retorna resultados mais relevantes. E o outro aspecto é que, em vez de mandar responder com uma lista de links, consegue pegar essa lista de links e compilar uma resposta que faz sentido e que responda diretamente à pergunta do usuário. Então, você pergunta agora se a vacina para Covid é segura, fala sim, a vacina é segura, e aí dá uma série de informações que estão nas nossas matérias. E, assim como no caso do núcleo, a Fátima GPT usa só informações dos fatos, publicadas pelos fatos, para responder as perguntas, e também mostra as fontes. Então, para a gente foi uma oportunidade de melhorar um produto que já existia. Então, foi mais
mais ou menos essa história. Sim. E como é que foi trazer para a redação essa ideia, né? Você disse que era uma aplicação. Desculpa, moto passou aqui. Você disse que era uma aplicação meio óbvia até, mas como foi colocar essa ideia, né, em discussão, em pauta, e também aplicá-la? Foram só jornalistas envolvidos? Como é que foi isso? A gente tem um time de desenvolvedores que trabalham nos fatos, que desenvolveu o projeto. E em termos de aceitação, assim, uma coisa legal como funciona com a API, é muito fácil você ter um protótipo que você desenvolve rápido e que já dá resultados legais, embora não fique 100%, muito rápido você consegue ter uma coisa funcionando já. Então, assim que a gente começou a brincar um pouco com esses modelos, sei lá, em coisa de poucas semanas a gente já tinha um MVP funcionando e a gente já mandou para a redação ver como é que poderia ficar. E a gente teve um retorno muito legal de todo mundo, assim, todo mundo ficou super animado, porque isso é uma melhoria óbvia de um produto que já é relevante para a gente. E aí, a partir daí, é que assim, é muito fácil não, mas é relativamente fácil chegar num MVP, num protótipo que funcione, mas aí você realmente deixar num nível para mandar para produção, assim, 10% do trabalho para chegar em 90% do resultado e aí 90% do trabalho para conseguir os outros 10%. Então, a partir daí, depois que a gente teve esse protótipo, a gente começou a primeiro montar um sistema que a gente pudesse usar para avaliar se as respostas do bot estavam satisfatórias. Então a gente pediu para a redação fazer uma lista de perguntas, principalmente o pessoal de audiência que lidava diretamente com a Fátima, uma lista de perguntas que pudesse ser difícil para o bot responder. E aí esse modelo de linguagem tem muita coisa de você ficar mexendo no prompt que você manda para o modelo até ter o resultado que você quer, né? Então a gente ficava fazendo várias versões do bot, fazendo vários ajustes, de, tipo como a gente fazia a busca, como a gente acionava o modelo, como a gente dividia as matérias do site para mandar para o modelo. E aí e aí toda versão a gente passava por essa lista de perguntas e avaliava qualitativamente se o resultado estava ficando satisfatório ou não, e aí ia percebendo os problemas e fazendo ajuste no modelo até chegar no resultado que a gente gostava. E aí bastante gente da redação participou, né, os jornalistas também, especialmente nessa parte de pensar nas perguntas e de avaliar depois o resultado. E aí depois a gente trabalhou nisso uns 6 meses, mais ou menos, até chegar num ponto que a gente achava que estava satisfatório. Então foi mais ou menos isso o processo. Uhum. 6 meses do tempo total, né? Foi por aí. Um pouco menos, 5 meses, um pouquinho. Tá. Vocês, né? Estou falando vocês dois, mas me refiro ao núcleo e aos fatos. São redações já com um pé e meio, eu diria, nessa parte de tecnologia, que trabalha muito com essa intersecção jornalismo e tecnologia. Então, queria saber também, né, da Jade, como é que foi no núcleo? Sei que o núcleo tem, né, faz isso com uma certa regularidade, desenvolver esse tipo de produto, mas queria saber como é que foi lá chegar com essa ideia, desenvolver esse produto, se demorou, se não demorou, se foi também esses 90% mais rápido, depois os outros 10% dos ajustes finos demoraram mais. Sim, eu acho que isso que o Bruno falou é muito real, assim, de que você precisa ajustar muito depois que você conecta a API. É o primeiro passo ali, né, conectar a API, porque você precisa ter vários ajustes para que dê resposta satisfatória, para a gente não lançar um chatbot que a audiência não vai conseguir usar direito, que não vai ter respostas boas ou corretas, né? E para a gente, como você falou mesmo, né, o núcleo tem um braço de tecnologia forte, a gente tem uma equipe de tecnologia, a gente está sempre desenvolvendo produto. É, é até uma das nossas formas de monetização no núcleo, né, esse serviço de tecnologia também. E para a gente começou o desenvolvimento, foi em junho, e aí em agosto a gente fez os testes com a equipe, então a gente mobilizou a equipe inteira para testar, assim, no primeiro momento, que aí foi um momento que tinha vários pontos para serem ajustados, assim, né? E aí tinha essa coisa
às vezes ele não encontrar o conteúdo exatamente, que, tipo, a gente sabia que tinha uma reportagem sobre aquele assunto e ele não puxava. Às vezes ele respondia em inglês do nada. Tipo assim, a gente tinha que forçar ele a responder português, por exemplo, sabe? É, tinha assim alguns ajustes nessa coisa de dar resposta mesmo. Como que ele vai botar o link também, qual o tipo de resposta que ele vai dar? Tipo, a gente vai obrigar ele a dar um resumo, de quantos caracteres, porque às vezes ele também falava demais. Então a gente foi meio que ajustando isso e lançou uma versão beta em setembro. E a gente ainda está nessa versão beta, né? Quem entra no núcleo tem que se cadastrar, é só quem está logado. Que isso é uma questão também, né, pra gente, no caso. Não sei até como é que é pro Bruno, mas no Aos Fatos, porque a cada pergunta que a pessoa faz gera um custo pequeno, né, do uso da API, da OpenAI. Então, a gente limitou para quem está cadastrado no site. Inclusive cadastros gratuitos, mas para não deixar tão aberto que a gente ficou com receio de, sei lá, gerar um custo absurdo ou colocarem um bot para ficar perguntando coisa, sabe? Uma coisa assim. A gente colocou algumas travas, né, para isso. Se tiver um comportamento de bot, vai travar, né? Mas hoje está limitado aí para as pessoas que estão cadastradas no site, mas a gente está nesse período de beta, então a gente ainda está avaliando alguns ajustes que a gente quer fazer antes de a gente fazer esse lançamento oficial. Vocês estão me ouvindo? Ai, Sim, meu Deus, peraí, que conectou no meu fone. Ou tá normal? Não, tá eu tô normal. te ouvindo normal. Pareceu um pop-up aqui pra mim. É, Não, mas aí Vocês estão na a gente versão vai fazer o beta? lançamento depois, agora no fim do ano. E a nossa ideia é ter um modelinho que seja replicável também, assim, né, do bot. Então, essa coisa de mobilizar a equipe no núcleo acaba sendo um pouco fácil, essa coisa de ter uma equipe de tecnologia dedicada, ter desenvolvedor e tal, e que está sempre pensando em novos produtos, não foi uma grande dificuldade. Mas aí a gente Uhum. mobilizou todo mundo para os testes, né? E aí é super importante. Isso me trouxe duas perguntas. Essa parte do custo eu achei bem interessante, mas antes eu só queria, e bem objetivo, além das pessoas envolvidas nos testes, né, nos ajustes finos, quantas de fato estavam, tanto no núcleo quanto nos fatos, tocando esse desenvolvimento do produto? Nos fatos foi, deixa eu ver, três desenvolvedores chegaram a participar do processo, uma designer, eu e o time de audiência, que é mais duas pessoas. Então, assim, claro que não em tempo integral, né? Só que a Sim, gente claro. viu mais diretamente para o projeto, foi mais ou menos Sim, isso, umas cinco, umas seis. sete. Por Tá. aí. É a mesma coisa do núcleo, foi 7, eu tava olhando aqui. 7 pessoas, eram 4 desenvolvedores, e aí tava eu como a estratégia, design, idealização, enfim. Sete Uhum. pessoas. Tá. É curioso, né? Porque só tem um jornalista e os desenvolvedores são da equipe de vocês, não são terceirizados. Eu já Isso. ouvi que muitas pessoas têm essas dificuldades, né? Com a parte de desenvolvedor, de dev. A gente teve um freela participando para fazer a interface, Uhum. um Tá. desenvolvedor freela. Mas a gente teve 3 jornalistas envolvidos, é porque o designer, ele é jornalista também, que é o Rodolfo. O Uhum. Sérgio, que fez a coordenação, o espanhol, é jornalista também, mas também desenvolve. Então, enfim, tinha mais jornalistas por isso também. Sim. E eu achei curioso, já disso que você falou do custo, né? Algo que eu tinha passado batido aqui na minha, né, preparando os pontos, os tópicos para nossa conversa. Isso tinha passado batido. Eu queria que vocês pudessem, por favor, falar um pouquinho mais. A cada pergunta que eu jogo lá, isso é um custo para vocês? Assim, eu vou falar rapidinho. Eu tô curiosa para saber do Bruno, porque eu não sei como é que eles fazem, assim, nessa questão de quantidade de uso e tal, mas para o núcleo, a gente tem um custo bem baixo o custo, né? É tipo assim, centavos ali de dólar, mas é pela quantidade de caracteres, eu acho, se eu não me engano, da pergunta que a pessoa faz, assim. Então, a cada vez que você joga para botar uma pergunta e voltar, tem esse custo, e tem o custo de testar também, né? De fazer a aprendizagem do modelo, né?
Então, na hora que a gente estava rodando isso, fazendo esses testes internos, também tinha alguns custos. É, você paga para meio que converter o texto para uma coisa que o modelo entende, que chama de embedding. Aí você paga pela palavra por palavra que o usuário manda e por palavra que você responde para ele. Mas é um custo relativamente baixo, assim, acho que a gente abriu, a gente não restringiu, tá em beta também, mas está aberto. E a gente deve ter gastado, não sei, talvez no máximo US$ 100 por mês, assim. E a gente, então, no nosso caso, a gente conseguiu um financiamento para fazer essa parte de testes da Fundação Henrique Boll, e a gente conseguiu muitos créditos também da OpenAI. Então, por enquanto, a gente não teve nenhum custo, mas a nossa ideia é pôr em produção. Mas a gente até chegou a testar alguns modelos gratuitos e open source, mas a OpenAI ainda está muito na frente dos outros, assim. Então, a gente optou por usar eles mesmo. Mas por enquanto não tem sido um problema para a gente. Se escalar para tipo milhares ou dezenas de milhares de usuários, aí realmente pode ser um custo relevante. Mas por enquanto nessa fase de testes não tem sido um problema. Eu ia comentar essa coisa de outros modelos, né? A gente está sempre olhando, tem uma pessoa dedicada lá, o Henrique, a testar outros modelos que sejam gratuitos, mas não tem jeito, a OpenAI é a que realmente está muito à frente dos outros, então não vale a pena usar os outros ainda. Mas quem sabe, no futuro próximo aí, vamos ver. A gente vai Então, pegar uma rapidinho, eu já volto. não, tranquilo, Bruno. Então, Jade, os custos basicamente são esse de você, né, as perguntas e tem mais algum? É, claro, tem os adjacentes, né? De, mas Tem os exatamente custos do desenvolvimento da equipe e tal. A gente também conseguiu o grant do ICFJ até, né? Foi do Acelerando Negócios Digitais. Foi esse projeto que a gente ganhou esse financiamento e teve um processo de mentoria. Então, o Juliander acompanhou esse processo de desenvolvimento com a gente como mentor, via esse programa do ICFJ, né? Então, a gente teve esses custos. Seria esse custo do uso da API e os custos internos de tecnologia, né? Uhum. De Que às vezes equipe. parece que é muito maior do que, né, falando e pelo que entrega, parece que é muito maior do que realmente é o custo. Não, o custo da API da OpenAI é baixo, assim. Eu não lembro de cabeça, mas é Não, uns tudo bem. quebradinhos de centavos. Está diminuindo cada vez mais, né? Sempre que tem uma atualização, eles baixam o custo. Modelo melhora e o custo baixa. E, pessoal, ambos, né, vocês disseram que os produtos são em beta ainda. Eu queria saber como é que foi, como é que está sendo, né, porque se está em beta ainda tem as atualizações, desenvolvimentos necessários. Mas como é que foi ao longo desse processo de parar, olhar para o que estava sendo feito, fazer os ajustes de rotas, ou se é que foi feito algum ajuste de rota? O que que apareceu assim? Quero ver se de repente surgiu algo em comum, alguma dificuldade em comum que vocês tiveram. Acho que uma coisa que a gente pensou desde o começo foi em não fazer só para entrar na onda de todo mundo tá fazendo uma coisa de inteligência artificial, a gente tem que fazer também. Vamos procurar um caso de uso dentro da nossa empresa que faça sentido para os nossos leitores, para os nossos usuários. Então, isso foi uma coisa. Um ajuste de rota que a gente teve foi que no começo, como eu disse, a Fátima funcionava só no WhatsApp e no Telegram, né? E aí a gente resolveu, no meio do caminho, fazer um web app também. Então, fazer uma coisa que a pessoa poderia acessar do browser, do navegador mesmo, sem precisar de um aplicativo de mensagem, porque isso dava mais possibilidades para a gente no front-end, né? De interações com o usuário, de pegar feedback e tal. E também porque a gente achou que poderia ser uma barreira menor, assim, só entrar num site e começar a falar. E é um modelo que as pessoas estão acostumadas já, mais que o WhatsApp. Para a gente, assim, no caso, a gente tem um perfil muito de experimentação. Então, foi mesmo para a gente criar um produto, testar o uso dessa tecnologia, ver o que que sai de legal, o que que sai de interessante para os nossos leitores. Então, veio desse lugar de experimentação, assim, a criação do Nuclito. E assim, eu acho que os ajustes não foram tão drásticos, digamos assim, né? O que a gente imaginou do chat.
no site e tal, a gente mudou, no início estava só para apoiadores, não, vamos abrir para todo mundo gratuito. Mudou um pouco o formato da resposta que ele dava, mudou algumas questões assim de detalhe para melhorar tempo de resposta. Que ele no início a gente deixava ele tipo carregando a resposta e te dava o texto de uma vez. A gente viu que isso para a experiência do usuário era ruim, a pessoa achava que deu erro ali, deu bug. Então aí a gente passou a fazer ele ficar escrevendo ao longo do tempo para a pessoa ver que está tendo resposta. Aí rolou essa coisa de a gente querer entender um pouco mais o que que os usuários estão perguntando sem invadir um pouco a privacidade dos dados das pessoas, porque isso também no núcleo é uma coisa muito forte de privacidade dos dados. A gente evita pegar dados desnecessários da audiência, assim, né? Então, tipo, como que a gente anonimiza esses dados, é, mas também consegue usar de algum jeito pra gente, porque assim, pra gente é interessante saber o que que as pessoas estão perguntando, o que que estão perguntando mais, de que jeito está sendo perguntado, para melhorar mesmo a experiência e também para sugerir outros assuntos para as pessoas, porque a gente tem uma barrinha assim de sugestão de assuntos pré-determinadas. Isso pode ser uma coisa viva, pode ser uma coisa de acordo com o que as pessoas estão perguntando, a gente colocar ali os assuntos mais quentes, assim, né? Então, rolou esse impasse, assim, de como a gente lidaria com isso. Aí a gente fez uma forma de que fica tudo anonimizado, a gente não liga a pergunta à pessoa, mas a gente coleta as perguntas separadamente, né? Sem saber quem é que fez. Então foi mesmo alguns ajustes de experiência do usuário, assim, eu acho mais focado mesmo. Uhum. Antes da gente continuar, lembrando quem nos acompanha aqui no Zoom ou no Facebook, pode mandar pergunta, comentário. Aqui tem o chat ou o Q&A aberto, tá? Aí eu queria saber também agora, né, o que que falta para sair do beta e se tornar uma, de fato, disponível, assim, para todos. Uma versão efetiva. No nosso caso, a gente está coletando o feedback dos usuários e está analisando também as perguntas e a precisão das respostas. E como os dados são atualizados todos os dias, também é um processo contínuo, né? E aí a gente vai fazer um relatório para tentar entender o que que é. Tem um formulário para as pessoas responderem quando elas encontram algum problema no bot. A gente vai avaliar isso, vai avaliar uma amostra também das perguntas que foram feitas e das respostas que o bot deu qualitativamente. E vai fazer uma análise de custo também de quanto ficaria para escalar isso, porque, como eu disse, já é um produto já é usado e que tem muitos usuários, então a gente tem mais ou menos uma ideia do qual a gente consegue calcular, né, com base no uso de antes, qual seria o custo, e aí a partir disso a gente vai avaliar se vai realmente ficar em produção e se vai ser incorporado definitivamente a Fátima ou não. A gente percebeu, assim, que a gente colocou um formulário, um espaço para a pessoa avisar se teve algum erro, dar feedback e tal, mas a gente percebeu que isso não está sendo muito espontâneo. Então a gente vai ter que fazer mesmo um movimento proativo de conversar com a audiência e entender o feedback delas, assim, para a gente finalizar uma versão que faça sentido. Então a gente já tem alguns ajustes mapeados que a gente mesmo dentro da equipe identificou que ainda vale melhorar assim no produto. Mas a gente precisa fazer essa conversa acontecer com a audiência para a gente finalizar o produto, que aí é o passo que a gente vai ter que fazer agora. E eu particularmente, estava com a expectativa de que as pessoas iam toda vez reportar, né? Que desse um problema. Mas acho que as pessoas têm preguiça e faz parte também, né? Sim, né? Não reclamando, mas acho que é uma coisa do comportamento mesmo das pessoas. Então a gente vai ter que fazer essa rodada de feedback de forma mais proativa mesmo. E eu achei curioso esses dois últimos relatos, porque, né, tratam-se de dois chatbots, então, por si só, são ferramentas bem interativas, né? Leitor e veículo. E mesmo para o desenvolvimento é tão, né, tão interativo assim, que mesmo para o desenvolvimento da ferramenta é necessário ter uma interação para que vocês saibam o que não está dando certo, né? E também para que o leitor tenha uma experiência mais otimizada.
E ainda tem esse detalhe que a Jade acabou de falar, e eu, enquanto leitor, reconheço, às vezes, se eu estou em alguma coisa, dá erro, não, sabe, não fico esperando muito, reportar erro quando o computador fecha. Às vezes a gente só fecha, vai, desliga, abre de novo, qualquer coisa. Então, acho curioso que desde o desenvolvimento já tem uma interação muito forte leitor e veículo, né? E os ajustes feitos, pelo que vocês relataram, passa muito por isso de experiência do usuário. Esse detalhe que você trouxe, Jade, também, de curioso, né? Em vez de ficar uma telinha aqui meio, o que está acontecendo aqui, parece lá, estou escrevendo. Acho que bem curioso isso. A Marina Souza, mandou duas perguntas aqui. Eu não sei, né? Vocês me dizem se dá para abrir esse tipo de assunto, mas vamos lá. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se existe um assunto mais perguntado, política ou memes. E a segunda também gostaria de saber se vocês conseguem identificar o perfil do usuário que utiliza o bot. Se são jornalistas, se é a sociedade em geral, pesquisadores ou de repente negacionistas. Vocês podem abrir para a gente até agora. No nosso caso, é bastante sobre política, que até reflete a nossa cobertura, né? E a maioria das perguntas é sobre política e algumas coisas sobre saúde, às vezes, Covid, principalmente. É, e no caso do perfil, a gente não. A gente quer fazer uma pesquisa com os usuários ainda, mas a gente não fez e a gente não tem nenhum meio de identificar o perfil nesses casos, né? Acho que a minha impressão, vendo que as pessoas perguntam e tal, é que nessa fase de teste é um público mais informado, então, tipo, jornalista e pesquisador. Mas o uso da Fátima, no geral, é o nosso leitor, assim, é tipo gente que vê alguma coisa na internet, não sabe se é verdade ou não, e vem e quer buscar mais informações. Então, acho que não tem um perfil muito específico, mas nessa fase de teste, enfim, que é normal também, né? A pessoa mais motivada e que está mais a par das discussões sobre inteligência artificial é que vai buscar estar nessa fase mais experimental, então é um público um pouco diferente. No caso do núcleo também, a gente não sabe exatamente quem é, assim, quem são essas pessoas, mas a gente percebe que é mais o público que já conhece o núcleo, que já consome o nosso conteúdo, que vai, testar. E a gente tem uma nuvem de palavras que ela está desatualizada. Ela é de novembro, mas que aí, assim, dá para ter uma noção que as pessoas estão perguntando coisas de assuntos sérios. As pessoas não estão perguntando dos memes. Então, dos assuntos sérios da cobertura do núcleo. Então, tem questões de faturamento de Big Tech. Então, que o número um é faturamento do Google, que as pessoas estão querendo saber. Tem questões de moderação de redes, de relatórios sobre moderação. Tem questão de projeto de lei. Então, projeto de lei de plágio, as pessoas perguntaram muito, e debate sobre direitos. É. Tem uma Aí coisa tem assim, um pouco curiosa de apagão, sei lá, umas coisas assim. Tem uma coisa curiosa no nosso caso, eu acho, que até talvez por ser uma organização de checagem e também por estar nessa fase experimental, que as pessoas querem saber meio que os limites do bot, o que que faz, o que que é, quando erra, e tal. Tem muita pergunta tentando medir viés, assim, do tipo, faz a mesma pergunta sobre o Lula e sobre o Bolsonaro, tipo, pede para o bot fazer alguma comparação entre os dois. Faz a mesma pergunta sobre Israel e Palestina. Eu vi muito disso, assim, as pessoas tentando meio fazer o bot tropeçar. Eu acho que é até É curioso, legal né? isso. E testando de fato a ferramenta. Exato. E nesses tempos aqui, qual foi o maior desafio que vocês encontraram até agora para desenvolver a ferramenta? Cara, eu acho que pra gente o maior desafio foi aquilo que eu mencionei de passar de um produto ok para uma coisa que dá para pôr em produção, assim, essa última etapa, esses ajustes finos. E Aqueles 90 a 10% que você falou, né? teve várias coisas que a gente teve que ajustar que foram desafiadoras, assim. Uma que eu acho que foi uma das mais interessantes é como o bot lida quando tem respostas conflitantes no nosso banco de dados, por exemplo. Se a pessoa pergunta quem que é o presidente do Brasil,
vai ter matéria falando que o Bolsonaro é o presidente do Brasil e vai ter matéria falando que o Lula é o presidente do Brasil. E aí a gente teve que achar um jeito de lidar com isso. Então, por exemplo, a gente hoje em dia, na hora de fazer a busca, além de usar a proximidade semântica com a pergunta do usuário, a gente pune conteúdos mais velhos. Então, quanto mais velho o conteúdo fica, menos relevante para a busca ele é. E a gente também, na hora de mandar os trechos de reportagem para o modelo, a gente também põe a data de tudo e pede para ele escolher a informação mais nova quando tiver conflito. Então, teve vários desses ajustes que a gente teve que fazer para o bot ter uma resposta precisa. Eu acho que uma coisa que a gente viu como um grande desafio é o fato de ser uma tecnologia nova. Então, assim, os problemas não estão postos, assim, sabe? A gente tinha que ir testando e descobrindo o que está dando errado, sabe? Então, não é uma coisa que a gente tinha uma visão óbvia de o que que a gente tem que ajustar, o que que a gente tem que fazer até o produto ficar do jeito que a gente gostaria. Era tudo na base de teste, assim. Ia testando um pouquinho o desenvolvimento e via o que que isso resultava. Então, eu acho que isso é um grande desafio, assim, usando essa tecnologia hoje. Você descobrir os problemas que você tem que ajustar, assim, sabe? Eu acho até curioso, né? Talvez o ponto desse webinar aqui seja justamente esse, né? Falar com jornalistas, com pessoas que já começaram a mexer com essa ferramenta, que possam justamente já dar uma visão, ó, por aqui é mais complicado, tem esses possíveis desafios, tem essas complicações aqui, para facilitar, né? Quem queira também, quem estiver acompanhando, quem pensa em desenvolver sua própria ferramenta com base nessa tecnologia, já ficar esperto, né? Já saber de antemão o que pode ou não. Claro, é impossível, né? Então, ainda é uma tecnologia nova que está em desenvolvimento, é impossível de antemão agora falar, ó, vai ter isso, você vai resolver dessa maneira. Outros problemas surgirão. Eu aposto que vocês ainda vão ver muitos outros desafios, né? Aí pela frente. Sim, eu acho que só complementando, um dos grandes desafios, e não é só para a gente, é para todo mundo, como eu falei, tem muito, aí você vai fazendo muito ajuste pequeno, assim, do tipo, muda um parâmetro aqui da busca, muda o jeito que você pede para o prompt, pro modelo mandar a informação. Tem muito ajuste pequeno, e aí uma coisa que é muito difícil também é testar se está funcionando. Então, tipo, criar um sistema de avaliação para você entender se as mudanças que você está fazendo estão gerando o resultado que você quer. Porque é muito qualitativo, né? Por exemplo, a gente tem uma ferramenta de transcrição automática, que é o Scriba, que usa um modelo de linguagem também, enfim, usa um modelo de inteligência artificial, aliás. E aí é muito mais fácil avaliar quando a gente faz mudanças, se elas estão funcionando ou não, porque você pega, tipo, você faz pede para um humano fazer uma transcrição, e aí você pede para o modelo fazer uma transcrição e você compara e vê qual que é o nível de precisão. No caso desses modelos generativos, não tem uma métrica quantitativa que você pode usar. Então, esse tem sido um dos desafios para a gente, montar um sistema de avaliação para entender se de fato os ajustes que a gente está fazendo estão melhorando o produto, ou não. E o Bruno, só para esclarecer, esse sistema de avaliação seria para vocês, no caso da Escriva, por exemplo, você tem uma referência, né? É. No caso da Fátima, teria que ir um por um e vocês estão querendo, né, desenvolver, pensar em algo que possa servir de referência geral? Só tentar elaborar um pouco mais essa diferença de um É, para o outro. Então, o jeito que a gente resolveu isso foi fazer uma análise qualitativa mesmo. Então, a gente tem uma lista de 100 perguntas que o bot tem que responder, e toda atualização que a gente faz nele, a gente pede para ele responder essas 100 perguntas, e aí vai eu ou um outro jornalista lendo resposta por resposta para entender se está funcionando. E aí, sempre que a gente faz uma modificação, a gente tenta fazer isso com um propósito também. Então, tipo, por exemplo, no caso que eu mencionei, ele está com dificuldades para entender quando tem informações conflitantes. Então, vamos fazer uma mudança que mexa nisso e aí a gente tenta avaliar isso. Mas não tem um sistema da indústria, assim, não tem um padrão para você testar. Por exemplo, no caso de transcrição, tem uma métrica que chama WER, que mede isso exatamente, tipo, a taxa de erros. No caso desses modelos, não tem, até porque é muito mais difícil, né? É uma resposta muito mais complexa do que
uma transcrição, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tá experimentando, assim, vendo que tipo de métrica a gente pode usar para avaliar. E é uma coisa que todo mundo que está mexendo com as tecnologias tá tentando entender como fazer. Uhum. Obrigado, ficou mais claro. A gente está chegando na nossa reta final. A gente tem mais uma pergunta aqui da Marina, que é se vocês têm recebido feedback dos usuários e quais são eles, né? Já explicou aqui, que já disse, né, da perspectiva do núcleo, que tem um pouco dessa dificuldade de, não, de ter que ir atrás do usuário para saber o que ele achou, principalmente questão de erro. Mas, de modo geral, vocês têm recebido algum feedback dos usuários? No caso dos fatos, a gente tem apresentado em algumas conferências. Aí eu fui no Media Party em Buenos Aires uns meses atrás. A Taina Long, que é a fundadora do Aos Fatos, foi numa conferência no Rio também e apresentou. E aí, claro, é um público diferente do público geral, mas a gente tem, no geral, tem sido um retorno muito positivo, assim, porque acho que, especialmente no caso da checagem, tinha uma lacuna, assim, para uma ferramenta dessas. E aí todo mundo fica bem impressionado com como o bot consegue responder certo, sei lá, 99% das vezes. E uma resposta mais fácil de entender do que mandar um monte de link. Dos usuários, a gente tem um formulário que a gente pede para eles mandarem erros. E até agora, os erros que quase todos que a gente recebeu é quando o bot não sabe responder uma coisa. E quase sempre é porque não tem esse conteúdo no banco de dados do Aos Fatos. E aí o comportamento que a gente quer que o bot tenha é justamente falar que não sabe responder, para não inventar coisa, não alucinar e tal. Então, no nosso caso, eu acho que é um pouco similar. O feedback que a gente tem recebido é em evento mesmo, que a gente apresenta o projeto. A gente participou do CodeBR agora, há pouquinho, 2 semanas, uma semana. A gente ficou com um stand e aí a gente colocou o computador para a galera testar ali, né? Tipo, testa aí e fala aí o que você achou. Então a pessoa via na hora, assim, um pouco do produto, testava e a mesma coisa. O feedback foi muito positivo. Acho que as pessoas se surpreendem do negócio realmente funcionar, né? E ser um produto bom e tal. Então, até o momento, só mesmo um feedback positivo, assim. Não lembro de alguma coisa específica que mencionaram. E tem essa questão também que o Bruno falou, né? De quando a pessoa pergunta uma coisa fora do nosso escopo. Porque o núcleo tem um escopo de cobertura, que é redes sociais, plataformas digitais, big techs, etc. Então, assim, já teve perguntas de tipo, quem descobriu o Brasil? A gente não tem isso no nosso banco de dados e ele não vai saber responder, mas aí é isso, ele não vai inventar. Ele vai responder que não tem essa informação. Mas isso é um processo ainda também que a gente está pensando como ensinar melhor, porque a gente já colocou uma mensagem de boas-vindas explicando para a pessoa que é para ela perguntar sobre isso. Diminuiu muito as perguntas nada a ver com a cobertura do núcleo, depois que a gente botou essas boas-vindas, mas ainda existe, sim. É. E Então, eu acho que esse é um ponto importante também para todo mundo que está pensando em fazer um produto que use inteligência artificial generativa, que é criar a expectativa correta para o usuário também. Então, tipo, dizer que pode cometer erros eventualmente, dizer qual que é o escopo do que o chatbot responde, pegar feedback quando tem algum problema. Acho que esse é um ponto bem importante. E só para já a gente falou do quem descobriu o Brasil, e eu lembrei que para a gente já perguntaram se Palmeiras tem mundial. E aí, enfim, é isso Eu aí. Tem tava esperando ah, essa. também. Eu joguei, eu tenho que admitir, eu joguei essa pergunta para ver se vocês respondiam corretamente que sim, tem mundial, mas não conseguiram responder, infelizmente. Pessoal, a gente está chegando aqui agora, de fato, nos últimos 3 minutos. Me veio aqui, com essa última fala de vocês, juntando com uma outra coisa que eu queria saber, né? No curto prazo, de repente, no próximo ano, quais outros potenciais usos vocês veem não só para essas ferramentas, mas para a tecnologia inserida no jornalismo e, né, se de repente um redirecionamento nesses casos de, sei lá, eu vou no núcleo e pergunto uma coisa mais de checagem de fatos, ou eu vou
aos fatos e pergunto alguma coisa mais das Big Techs, que não é exatamente checagem de fatos. Queria saber se, de repente, isso, né, juntando duas perguntas em uma, os próximos passos, resumidamente, e se, de repente, em vez de, né, não saber, houver um certo redirecionamento, nós não sabemos, mas talvez você possa encontrar respostas aqui, aqui, aqui. Acho que pode ser um caminho interessante. Se perguntar de Big Tech nos fatos, vai ter um monte de coisa, porque a gente cobre bastante isso também. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, que pode ser um caminho legal, que é de ter esse tipo de chatbot colaborativo entre redações. Então, alimentar com conteúdo de vários veículos. Mas aí, claro que depende da disposição dos veículos, de colaborar e tal. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum projeto em vista. Na verdade, sim, a gente colabora com outros veículos, inclusive, a gente está num projeto junto com o Núcleo para desenvolver o chatbot, que é do Journalism AI, da LSE, e aí a gente contribui, inclusive vai ter um festival que a gente vai apresentar junto no dia 5 de dezembro agora. E então a gente colabora muito trocando informação e trocando experiência sobre o desenvolvimento, mas a gente não tem ainda nenhum projeto que faça um pool de conteúdo de vários veículos, mas acho que é uma ideia interessante para o futuro. Eu ia comentar essa mesma coisa, assim, acho que desde o início que a gente começou a pensar nisso, a gente pensou, nossa, seria muito legal se tivesse um chatbot específico reunindo informação jornalística de vários lugares, assim, para a pessoa ter aquele lugar, tipo, direcionar todo mundo para o mesmo chatbot, né, digamos assim. Seria bem interessante, mas acho que, não sei se existe algum projeto desse rolando, acho que não, assim, sabe? Tipo, concreto, acho que é só uma ideia que as pessoas têm, mas demanda parceria, demanda envolvimento de várias organizações aí. E para o núcleo, assim, o que a gente está pensando para o ano que vem é o Nucleus Way, né? A gente já começou meio que a soltar em alguns eventos sobre ele. Nucleus Way é Do filme. a gente criar um processo que a pessoa consiga criar o próprio chatbot super Ah, fácil, usando essa modelagem que a gente fez, usando essas configurações, esses ajustes que a gente fez para o nosso produto, aplicar isso para o conteúdo de outras organizações. Então, esse é o plano para o ano que vem, assim, né? A gente ainda está vendo como que a gente vai fazer exatamente, porque o nosso objetivo inicial é foco em organizações jornalísticas mesmo, mas talvez uhum, também terceiro setor e tal, organizações que gostariam de ter esse tipo de customização que a gente criou, sabe? uhum. No Critus Way, por causa do filme, Carlitos? Ah, eu não participei desse nome, foi o Sérgio que criou, mas talvez foi. Não Tá. sei. E para fechar, gente, eu só não entendi direito, Bruno, qual que é a parceria, ou Jade, qual que é a parceria que vocês estão desenvolvendo? Então, Só para apresentar? a gente participa de um programa da London School of Economics and Political Science, Social Science, não sei agora, que enfim, é um programa que busca, como fala, incentivar a colaboração de redações que estão explorando inteligência artificial, chama Journalism AI. E aí o projeto que está o Núcleo, o Aos Fatos e o Neutral da Espanha é justamente para ajudar criar documentação para que outras redações usem ou possam criar seus próprios chatbots. Então a gente tem um site que chama noticiaai.com e a gente compartilha tipo alguns posts falando sobre a nossa experiência de algum aspecto. Tem um repositório de GitHub com um código básico para começar a fazer um bot. Tem, enfim, outros materiais que a gente desenvolveu ao longo do tempo. E aí, no dia 5 de dezembro agora, exato. E aí, no dia 5 de dezembro agora, a gente vai apresentar esse projeto no Festival do Journalism AI. Então, acho que é um evento legal para redações que estão pensando em entrar nesse espaço ou acompanhar também. Evento online? Evento online, isso. Bacana. Depois a gente coloca também do Notícia AI, né? A gente pode colocar também no nosso recap o link para esse evento. Gente, considerações finais? Tem alguma coisa
velha e boa, quase clichê, pergunta. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham relevante, que deveria ser dita nesse contexto? Acho que não, acho que a gente cobriu os tópicos mais importantes disso e eu só falo para as pessoas usarem a Fátima e darem feedback para gente se tiverem algum. Ia falar a mesma coisa. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, assim, né? Enfim, é tudo experimentação, então é muito importante para a gente ter esse tipo de feedback das pessoas, sabe? Como eu falei, né? A gente está testando uma tecnologia nova, a gente está descobrindo os problemas dessa tecnologia ao longo do caminho. Então, ter essa troca direta das pessoas é muito legal, assim. Facilita bastante a gente a encontrar esses problemas que talvez a gente não tá vendo. Mas Uhum. é isso. Legal, gente. Joguei aqui também três links no chat, depois a gente vai colocá-los no nosso recap, né? Tanto da Fátima quanto do Clito, Notícia AI, vamos ver também de colocar esse do evento. Bom, muito obrigado, Jade, Bruno e a todos que ficaram aqui com a gente ao longo desses 50 minutos. Acho que foi um papo rápido, mas que a gente conseguiu passar para os principais pontos de um assunto novo, que traz muito mais dúvidas do que certezas, né? Acho que foi um papo também interessante, que pode esclarecer para quem quiser também se aventurar nesse campo, já saber pelo menos uma ou outra coisa de problema que pode aparecer, mas como a gente veio discutindo aqui, certamente os problemas vão aparecer. E que bom, de certa forma, porque eu acho que é uma ferramenta bem desafiadora e cheia de potenciais. Jade, Bruno, muito obrigado. Bom dia a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, Valeu, obrigada. genial. Tchau, 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 tchau. abraço. Tchau, gente.